Mentiras literárias. Eu começo. Sim, eu vou dormir depois de ler o último capítulo. Ou só mais um capítulo. Hello pessoal, meu nome é Liliviana de Tempo Literário e hoje é 1º de abril, que por sinal acabou caindo aí justo no dia do vídeo aqui nesse canal, numa quarta-feira. E eu não podia deixar passar em branco, né? Então eu resolvi trazer uma book tag de A Tag da Mentira Literária. Então assim, vamos falar sobre as nossas milhares de mentiras literárias que a gente fazemos. Mas é óbvio, perguntinhas que envolvem aí livro. E eu separei as minhas respostinhas para cada pergunta. Então, bora. E vamos começar com a primeira pergunta, que é: O Mestre da Enganação, um livro com plot twist e reviravolta que você nunca imaginou. Eu escolhi o livro bem específico que foi E Não Sobrou Nenhum, da Agatha Christie, que por sinal é aquele livro que realmente foi um plot twist que eu, assim, nem sequer imaginava, não passava pela minha cabeça. E realmente foi assim a melhor reviravolta do livro, que eu fiquei com tanta raiva no final do livro, mas ao mesmo tempo eu falei, gênio. Mas realmente se encaixa aqui essa resposta nessa pergunta. E já a próxima pergunta, que é: eu estaria mentindo se dissesse que um livro clássico ou popular que todo mundo ama, mas que você não leu ou não gostou. Eu, nesse caso, fiquei mais focada na parte do que eu não li, mas sim, eu quero muito ler esses livros, mas eu ainda estou com umas ressalvas. Enfim, eu basicamente escolhi 2 livros. Um, que é o mais atual, vamos dizer assim, que é o que todo mundo já leu e ama demais essa história, que é Trono de Vidro, de Sarah J. Maas. Eu não li nada da autora, mas eu tenho ali uma certa curiosidade em ler. Porém, todavia, entretanto, é um esquema de pirâmide e eu ultimamente estou fugindo muito de esquema de pirâmide. Ultimamente eu estou mais focada em livros como volume único ou até no máximo uma trilogia. Mas assim, eu tenho muita curiosidade de ler esse livro. Eu vi muita gente que, assim, ama os livros dessa autora, principalmente o Cortes, Espinhos e Rosa. Eu até tenho na minha estante também, mas eu tenho muita curiosidade de ler O Trono de Vidro, mas eu ainda assim tenho umas ressalvas aí pelas questões de um esquema de pirâmide. E o outro livro que eu escolhi, que foi o clássico, que por sinal esse eu estou assim querendo ler há bastante tempo, porém acabo que nunca lendo, que é o Fahrenheit 451, que é um livro clássico bastante famoso, que todo mundo já leu, que ama demais essa história. E eu tenho, sim, muita curiosidade de ler esse livro, até porque faz bastante tempo que eu não leio nenhum livro clássico e eu preciso muito resgatar isso no meu mundo aí de leitura, tanto que eu sou muito focada em fantasia e romance, ou até no thriller aí, mas eu preciso muito voltar e focar em livros clássicos. E o bom desse livro é que é um livro curtinho, então assim, talvez eu leia em uma semana ou até em menos, né? Mas eu coloco uma semana ali pela questão, né, do meu ritmo de leitura. Mas esses são 2 livros, assim, que realmente muita gente ama, adora bastante, mas eu não li e eu tenho, sim, muita curiosidade em ler. E a próxima pergunta, que é: Capa Falsa, um livro que parecia ser uma coisa pelas capa ou sinopse e foi totalmente outra. Eu basicamente escolhi esse livro em específico, que foi Quebrando o Gelo, da Hannah Grace. Não muito pelas questões da sinopse e tal, mas mais pela questão da capa, porque eu achei que seria aquele romance fofinho, bem clichêzinho. O livro, sim, ele tem bastante hot e tal. Porém, todavia, entretanto, a capa, ela engana muita gente, principalmente adolescente, principalmente criança mesmo, que vê essa capa e acha que é um romance bastante clichê, bem levezinho, entre uma patinadora e um jogador de hóquei e tal. Mas, de fato, ele tem ali um conteúdo bastante explícito, um conteúdo ali mais 18. Então, assim, a capa, ela realmente engana, achando ali que é uma coisa bem fofinha, mas na verdade não é. Até porque eu li esse livro, eu não gostei, me irritei bastante com a história, apesar de que eu quero muito ler o segundo livro dessa série, até porque eu gostei mais dos personagens secundários. Mas, na minha opinião, né, ela é uma capa fofa ali, bonita, mas ela engana bastante por conta do conteúdo. E a próxima pergunta, que é: Amigo da Onça, um personagem que fingiu ser amigo, mas traiu a confiança de todos. Quando eu li essa pergunta, eu pensei justo nesse livro, porque é impossível você não pensar nesse livro, nesse caso,
porque realmente esse livro, assim, faz você enganar, tá? Esse personagem engana você e você só descobre lá pro final do livro a traição toda, que é a Rainha Vermelha. Eu acho que quem lê o livro A Rainha Vermelha sabe de que personagem eu estou falando, sabe muito bem por que, né, desse livro estar nessa perguntinha, porque realmente é literalmente uma traição, assim, que eu não esperava. Fiquei bastante chocada com o final do livro. Tanto que durante a história, né, ali na trama, sempre tem aquela frase lá: não confie em ninguém, ou todo mundo pode trair todo mundo. Enfim, mesmo tendo essa frase ali toda escancarada na sua cara, você ainda não acredita, você acha, é só uma frase, mas quando chega no final, é um tapa na cara que você leva e você literalmente é enganada por esse personagem. Então, assim, foi uma traição tão grande que eu fiquei, meu Deus, eu não acredito nisso. Mas é sobre isso. E já a próxima pergunta, que é: aquele vilão que fingiu ser bom. Um personagem que enganou todo mundo até o último capítulo. Eu escolhi especificamente esse livro porque eu me senti ali, sabe, uma idiota, porque nem sequer passava na minha mente que essa pessoa, esse personagem, seria, assim, o traidor do livro, a traidora do livro, enfim, e é assistente do vilão. Eu não vou especificar, né, quem é o personagem aqui traidor desse livro, mas, assim, foi um choque muito grande para mim. Eu praticamente descobri o traidor junto com a protagonista, então fiquei mais chocada ainda por saber quem é, porque você descobre só no final do livro. Foi enganado por todo mundo, então, assim, se encaixa muito nessa pergunta. E é óbvio que eu não vou dizer quem é o personagem, porque, assim, quando chegou na minha vez, ninguém me avisou, ninguém me falou. Então, assim, leia um livro e passe pela mesma experiência de que eu, se sentindo uma idiota, porque olha o tanto que eu me senti uma tapada por não ter pensado nesse personagem como o traidor aqui do livro. Gente, sério, realmente, só leiam, porque olha, foi a melhor, assim, traição, que realmente o personagem enganou todo mundo até o último livro, até a última página, até o último capítulo, enfim. E vamos com a última pergunta, que é: mentira que virou verdade. Um livro de fantasia ou ficção científica que te convenceu totalmente de que aquele mundo existia. Eu escolhi basicamente esse livro aqui, que é o Bosque das Coisas Perdidas, porque quando eu vejo esse livro e vejo como é feito a história, a ambientação da história, o local, tudo, eu imagino que poderia muito bem existir na vida real, que é basicamente um bosque todo ali florido, com uma cabana onde mora a menina, que ela é uma bruxa, que aí tá tentando se descobrir ali a sua divindade, o seu poder e tudo. Então, assim, eu imagino esse cenário de fato na vida real. Então, assim, eu gostei bastante desse livro, é uma história bem envolvente. Tanto que esse livro ele tem ali um plot twist também, que é muito bom, que também não passou pela minha cabeça esse plot twist, mas eu gostei bastante e realmente o cenário desse livro, assim, o cenário desse livro com certeza existiria aí na vida real totalmente. Então é isso, meus amores, eu espero muito que vocês tenham gostado. Essa é a book tag do dia da mentira. Então, assim, é o dia da mentira, a gente pode mentir para todo mundo, até para nós mesmos, né, que somos leitores, como, por exemplo, eu vou ler esse último capítulozinho aqui, só mais um capítulo. Ah, eu só vou comprar o livro quando eu ler os livros ali, todos que eu tenho encalhados na estante. Mentira, porque a gente acaba comprando vários livros aí, mesmo tendo ali com vários encalhados na estante. Ou do tipo, ah, eu não vou entrar mais em nenhum livro de esquema de pirâmide. Sim, você entra em muitas vezes. Ou do tipo, eu vou ler esse livro aqui no Kindle e eu não vou comprar o físico. Mentira, porque quando você lê o livro no Kindle e você gostar tanto da história que você acaba comprando o físico para ter na estante. Então, ou seja, somos leitores e mentimos para até nós mesmos. Então, me digam aí que vocês também, eu tenho certeza que vocês, leitores, também mentem para vocês mesmos em questões de leitura. Comente aí que eu quero muito saber. Então é isso, gente. Não se esqueçam de se inscrever aqui no canal, deixar seu like, compartilhar esse vídeo com os seus amigos. E também não se esqueçam, né, de me acompanhar nas redes sociais, que eu estou tentando voltar ativa por lá, porque ultimamente o meu foco está sendo muito aqui no YouTube, mas é sobre isso. Então, beijinhos e até o próximo vídeo!